Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Drome Physics. Vamos acabar nosso tema sobre forças magnéticas falando sobre as forças magnéticas dos fios portadores de corrente, porque correntes são cargas em movimento. A gente acabou de ver que cargas em movimento sofrem uma força defletora, né? Então, fios com corrente também devem sofrer algum tipo de força. Vamos dar uma estudada aqui, né? Então é o seguinte, a gente viu que a força magnética é QV vetor B, né? V é velocidade, B é o campo magnético, medido em Tesla. Vamos ver o que acontece quando a gente bota um fio. Então a gente tem que achar a corrente I em algum lugar aí, né? Então, dá para derivar em relação ao tempo e multiplicar em relação ao tempo também, né? Então, eu posso escrever assim, ó. ddt de QV vetorial B vezes o dt, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu posso cortar esse dt com esse dt aqui, ó. Quer ver? Se eu cortar esse dt com esse dt, eu não faço nada, né? Eu tenho só que botar um d aqui na força, né? Na verdade, isso aqui é um infinitesimal de força, para desse d aqui, né? Então, a força infinitesimal vale isso, né? Só que vamos multiplicar por dt e dividir por ddt, né? Então, vamos aplicar a derivada e aplicar o diferencial dt ao mesmo tempo, né? Então, você tem um infinitesimal de força aqui, tá? E agora eu vou rearranjar esses termos, né? Eu vou escrever assim. Então, a força infinitesimal nada mais é do que o dq dt v dt vetorial b, né? Então, peguei esse ddt aqui, botei aqui nesse q, né? E deixei desse modo aqui, botei o dt multiplicando o v dt, né? Melhor, botei o dt aqui multiplicando só o v. Por que eu fiz isso? Porque dq dt é a corrente, tá vendo? Isso aqui é a corrente. Então, a minha força infinitesimal nada mais é do que corrente. E o que é VDT, né? Lembra lá, X é dVdt. Então, dVdt, ou melhor, VDT, tá errado, né? X que é dVdt não, né? V. V é dx dt. Aí. Então, se eu multiplicar cruzado aqui, VDT é um infinitesimal de comprimento. Então, é um dl, tá? E ele tem esse... É um dl vetor, por quê? Porque esse comprimento ele tem uma certa direção. Pode ser um comprimento na direção x, pode ser na direção y, pode ser na direção z, porque o v é vetorial, né? Então, se aqui é um produto de um vetor por um escalar, tem que ser um vetor. Então, é dl vetor b. Né? Então, eu consegui achar uma forma para a força infinitesimal de um fio de comprimento infinitesimal. E se eu não quiser que esse comprimento seja infinitesimal? Ora, só integrar. Então, a minha força F no fio nada mais é do que a integral de I dl vetor B. Tá? Então, eu consigo achar a força no fio, né? Se por acaso a corrente for constante, que em geral é, né? Num fio a corrente costuma ser constante, a menos que divida em dois fios. Mas se a corrente for constante e o campo for constante, né? Então, vou colocar assim, se I é constante, isso é 99% dos casos, né? Então, sim, né? E o B for constante, isso é um talvez. B não precisa ser constante. B pode variar. Mas se o B for constante e o I for constante, eles saem para fora da integral. Então fica I integral de dl, né, vetor B.
né? E a integral de dl, em geral, é L, né? Então, se o fio for retilíneo, isso vai dar L, tá? Então, essa é a fórmula para um fio portador de corrente, tá? Então, essa é a forma do fio, quando o fio portador de corrente, se tiver um corrente constante e campo constante. Como o campo nem sempre é constante, uma fórmula mais geral é assim, é a seguinte, ó. Cadê aqui? Vou mudar de cor aqui, ó. Então, em geral, a gente pode escrever assim, F é igual a I, integral de dl vetor B, tá? Então, nesse caso aqui, nem né? Nesse caso aqui, só a corrente é constante, né? Vamos dar um exemplo para vocês entenderem? Então, vamos considerar aqui o sistema YX, né? E vamos considerar aqui que você tem um fio na direção, nesse sentido aqui, né? Então, esse ponto aqui vale 1 e 1, não, vale 0, não, 1 e 1, 1 e 1 é bom. Ou melhor, 1 e 1. Né? E esse aqui vale 2 e 1, né? Porque é horizontal. Então, esse fio tem um comprimento de 1 metro, né? E vamos considerar que tem um campo B aqui, dois casos. Vamos considerar que esse campo B é só um B0. E vamos considerar esse campo B, ele é um B0 vezes X, ou seja, é um campo que varia. Né? Então, quanto maior o X, mais forte é o campo magnético. Então, dois casos aqui para a gente considerar. Vamos chamar esse aqui de letra A e esse aqui de letra B. Então, qual é a força nesse fio? Tá? Então, a força nesse fio vai ser dada por I integral de dl vetor B. Então, no letra A integral é de 1 até 2 no dx. Tem que falar aqui onde está o B, né? Espera aí. Vamos considerar que esse B está na direção Y, por exemplo. É um campo magnético, né? Vetor. Na verdade, pseudo-vetor, tá? Depois a gente comenta que o campo é um pseudo-vetor, mas ele é um pseudo-vetor. Então, integral de dx na direção x chapéu, vetor B0 na direção y chapéu. Como é que dá isso aqui? Ora, B0 sai para fora. E B0. X vetor y vale z. Então, na direção z, integral de dx de 1 até 2, que é 2 menos 1, que é 1. Então, simplesmente I B0 de chapéu. Na letra A. E na letra B, como é que fica? Na letra B, eu tenho I integral de 1 até 2 do dx x chapéu, vetorial do B0 x y chapéu. Né? Agora, isso aqui é uma variável, então tem que fazer esse produto vetorial. Então, e esse B0 aqui também é constante, sai para fora. X vetor y também dá z, só que dá uma integral agora de quê? De x dx, ó. Indo de 1 até 2. Tá? Porque tem esse x aqui que o campo não é mais constante. Então, quanto que vale isso? IB0, integral de x dx é x ao quadrado sobre 2. Quando for 2, 2 ao quadrado é 4. Então, 4 sobre 2 menos 1 sobre 2. 4 menos 1, 3. 3 sobre 2. Então, 3 meios na direção Z chapéu. Essa é a resposta da letra B. Tá vendo? Então, tá? Dá isso aí. Então, essa é a força magnética sobre fios portadores de corrente. Vamos dar um exercício aqui. Então, exercício. Seja um circuito quadrado de lado L. Vamos botar lado L, né? Na posição não. Tal que um de seus vértices, né? Tal que um de seus vértices está no ponto 1, igual aqui, né?
Qual que é a diferença? Que agora, de vez de ter lado 1, é lado L. Então, é isso. Se esse circuito quadrado é tal que seus versos na posição 1, tá? Então aqui é Y, aqui é X, e vamos botar aqui assim, ó. Então, supondo que a corrente está nesse sentido aqui, ó. Então, cada um dos seus lados vai estar no sentido da corrente. E vamos supor que eu tenho um B0, letra A. Considera que esse ponto aqui vale 1 e 1. Se esse aqui vale 1 e 1, eu já vou dar a dica. Quanto que vale esse aqui? Esse aqui vale 1 mais L e 1. E esse aqui vale quanto? Esse aqui vale 1 e 1 mais L. E esse? 1 mais L e 1 mais L. Não devia falar isso não, mas tá. Então, letra A. Qual que vai ser a força aqui nessa corrente I, no circuito lá do L, se eu tenho um campo B0 na direção Z? Só isso. Letra B, B0, X na direção Z. E letra C, B0 que multiplica X mais 2Y ao quadrado na direção Z. Então, façam esses 3 casos. Tá? Como é que você vai fazer isso? Vai fazer por partes. Vai calcular nesse lado aqui, vai dar um valor numa direção. Depois, esse outro lado aqui tem outro valor na outra direção. Depois, esse lado aqui, depois esse lado aqui. Então, o meu DL vai ficar mudando a integral. Integra em dx de 1 até 1 mais L. Depois, integra em dy de 1 até 1 mais L. Depois, integra em dx de 1 mais L até 1. Assim por diante. Tá? Bem tranquilo de fazer. Talvez dê um pouco de trabalhinho, que é meio longo. Mas é bacana. Tá bom? Então, deixa eu ver se tem mais exercícios para vocês. Tem no livro de vocês, tá? Podem fazer os exercícios 29, 32 e 33 da página 196, né? De novo, o nosso livrinho aqui, tá? Chega de falar disso, né? Tá lá na primeira aula. Link maroto. É isso, tá? Então, isso encerra a parte de forças magnéticas. Próxima aula já é sobre qual é o campo produzido por correntes. Esse é bem mais interessante, tá? Então, campo produzido por correntes, tá? Então, nos vemos lá. Fui, estudem aí.